Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, tutorial do Arctiv 3D, feito para quem quer aprender rápido para avaliar o programa ou para começar a projetar com ele. As vistas 2D geradas pelo Arctiv 3D mostram o projeto praticamente completo, mas assim mesmo você precisa fazer uma série de elementos de detalhamento que são gerados com objetos normais de AutoCAD, como cotas, blocos com atributos de indicações, tabelas e outros elementos que são criados através da aba A3D Desenho do Arctiv 3D. Esses elementos são criados vinculando com informações existentes nos objetos em 3D. Vejamos, por exemplo, essa tabela de esquadrias. Ela contém o nome, o código de um estilo e outras informações que estão vinculadas ao estilo. Se eu for olhar dentro da planta baixa a mesma esquadria, nós temos também um símbolo aqui fora que se refere ao nome do estilo. Selecionando a esquadria e modificando o nome desse estilo, por exemplo, J2, após teclar Regen, a informação do bloco que especifica essa esquadria já aparece atualizada e a tabela de esquadria também. Então, o Arctiv 3D evita que você tenha que colocar a mesma informação duas vezes no seu projeto. Esses elementos em 2D ficam com as informações vinculadas aos objetos em 3D. Nós temos as especificações de esquadria, especificações de áreas, símbolos de corte, esquadrias, bonecos de esquadrias também. Tudo isso representado dentro das vistas 2D. Cada vez que criamos alguns desses elementos de detalhamento dentro de uma vista 2D, o Arctiv 3D vai ler a informação de escala dessa vista e vai desenhar os objetos com o tamanho correspondente àquela escala. Portanto, é importante que você defina a escala antes de começar a detalhar. Assim, você pode plotar numa determinada folha várias vistas 2D com escalas diferentes. Vejamos aqui, por exemplo, essa vista de detalhe. Nessa vista nós temos a vista de detalhe, que está aqui para o lado direito, com escala 1:25. E no lado esquerdo nós temos a outra vista na escala 1:50. Aqui nessa área onde a gente vê um pedaço de cada vista, nós conseguimos perceber que existe um símbolo de indicação de nível. Nessa vista da direita ele é muito menor do que na vista da esquerda, porque esse desenho vai ser reduzido 25 vezes na hora de imprimir e esse vai ser reduzido 50 vezes. Então o símbolo tem que ficar muito maior para que o resultado final na impressão fique igual. Esse controle do tamanho dos símbolos é feito automaticamente pelo Arctiv 3D. Basta definir a escala da vista. E se em determinado momento você precisa mudar essa escala, você pode alterar nas propriedades da vista e acionar o comando atualizar símbolos. Ele vai alterar o tamanho dos objetos em 2D, esses objetos de detalhamento, para se adequar à nova escala que você definiu. Podemos ver aqui que o tamanho do símbolo ficou igual nas duas vistas, porque a escala agora é igual. Para iniciar o detalhamento, abra o arquivo Tutorial Arctiv 3D Aula 16. Logo após abrir o arquivo, nós temos essa viewport em perspectiva cônica, que não será mais utilizada para isso. Então vamos primeiro teclar Ctrl Enter, que é um atalho do Arctiv 3D que coloca em isométrica. As outras teclas Ctrl Home, Page Up e Page Down também fazem isso. E agora vamos mudar o modo de iluminação dessa viewport clicando nesse botão. Fica mais fácil de enxergar os objetos e os materiais. O detalhamento vai ser feito em uma viewport em 2D. Então vamos selecionar essa viewport da esquerda, colocando o cursor dentro dela e clicando nesse mais que aparece no canto da viewport para maximizá-la. O primeiro elemento que nós vamos desenhar é uma tabela de áreas. As informações que estão dentro da tabela de áreas são geradas por poligonais de área, que é um objeto do Arctiv 3D. Selecionando a aba A3D Desenho, nós temos o comando aqui gerar polígonos
Você pode gerar esses polígonos automaticamente, obtendo poligonais de objetos, quando nós temos as áreas fechadas por paredes, que é o exemplo aqui desse ambiente do pavimento térreo. Se eu seleciono as paredes que fazem a volta no ambiente, o Active 3D cria automaticamente as poligonais de área onde ele conseguiu obter. Ele fez uma por fora, que é essa área, uma por dentro, que é a área 1, e a área 0 está fazendo a volta por fora das paredes selecionadas. Eu posso apagar essa área porque não me interessa. A área 1 me interessa, eu até vou mudar o nome dela aqui para... A outra maneira de gerar essas poligonais de área é informando pontos. Eu vou fazer isso lá no segundo pavimento. Chamo o comando de gerar polígonos, peço para informar pontos e começo a desenhar. Venho mais para cá e fecho, dou close. Pronto, aqui nós temos uma reta aqui embaixo. Deixa eu mudar o nome dela para segundo piso. Para a gente alterar esse segmento da poligonal de área, você pode pegar os grips das pontas que vão mexer na área, na forma da poligonal, ou o grip do meio. O grip do meio ele mexe mantendo as duas arestas laterais, o ângulo das duas arestas laterais, ou então se você der um toque no Ctrl e for mover novamente, ele passa a fazer um arco. Então são duas opções que nós temos de trabalhar com essa aresta pegando o grip do meio. Agora que eu pedi para fazer arco, eu venho aqui, informo esse ponto aqui e ele passa a fazer a curva exatamente como eu queria. Os polígonos podem ser desenhados também informando um retângulo com dois cantos. Por exemplo aqui. E agora para pegar o ponto no centro do pilar, eu paro nesse ponto, o AutoCAD coloca uma cruzinha ali, dizendo que ele pegou aquele ponto como referência. Eu paro nesse outro ponto, ele coloca outra cruzinha em verde ali. E agora eu movo o mouse aonde as duas referências se encontram e eu obtenho aquele canto ali. Desenhei mais uma área, vou chamar de externa fundos. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vou desenhar um retangular com dois cantos também. E vou agora fazer um recorte aqui. Eu seleciono a minha área, que eu quero recortar a parte da escada, por exemplo. E peço para fazer uma operação booleana de subtrair. Eu posso selecionar alguma área que já existe para fazer essa subtração, ou então eu escolho a opção desenhar teclando espaço e informo os pontos da área que eu quero recortar. Posso passar fora, não precisa ser exatamente a área do recorte, aliás é melhor que seja maior. Desenho uma área maior aqui, que está comendo um pedaço da área que eu quero recortar. Uso o close para fechar e ele já fez o recorte, minha área está modificada. Essa área aqui fora também pode ser feita com um retângulo com dois cantos. Vou formar um ponto aqui, por exemplo, e agora um ponto. Seleciono a área que eu acabei de criar, peço novamente para subtrair, só que agora a área que eu vou usar para subtrair é a área interna. Com todas as áreas desenhadas e especificadas, nós podemos então chamar o comando de gerar a tabela de áreas. Basta selecionar os polígonos, nós temos um filtro aqui agindo, e depois informar o ponto onde a tabela será posicionada. O comando já gera a tabela com os valores. Deixa eu acionar esse botão aqui para desligar esse layer que não vai ser usado na impressão. Você pode também chamar um comando dentro de documentos em 2D, na aba 3D Desenho, que mostra como ordenar uma tabela. Seleciono a tabela, escolho agora que é o item área aqui, em ordem alfabética e não inclui a última linha. Pronto, agora a tabela está ordenada pelas áreas. Você pode usar isso para ordenar qualquer tabela do AutoCAD, esse comando. Cada vez que houver uma modificação nas áreas do nosso projeto, a tabela modifica também. Essa área aqui chamada externa fundos, ela está com 21,38 metros, que é a informação que está dentro da poligonal de área. Se eu modifico a área, teclo Regen, que
é o comando que vai fazer com que o AutoCAD recalcule essa tabela. Eu posso teclar Alt R, que é um atalho do Active 3D. Ele já modificou o valor da tabela. Caso eu mude o nome dessa área, simplesmente vou chamar de área fundos. Teclando Regeno vai aparecer o valor atualizado na tabela de novo. O Active 3D também faz desenho de tabelas de esquadrias. Primeiro eu vou desligar essas poligonais de área. Eu chamo o comando aqui de tabela de esquadrias. Esse comando trabalha sobre os estilos das esquadrias, não sobre os objetos que existem em 2D. Então ele verifica a lista de estilos e seleciona automaticamente os estilos que foram utilizados. Você pode confirmar simplesmente com OK. E agora você informa o ponto onde deseja inserir essa tabela. Esse ponto deve ser dentro de uma vista 2D para o Active 3D saber qual é a escala que ele usa para desenhar essa tabela. A tabela tem uma coluna aqui que diz a quantidade, quantas vezes as esquadrias foram inseridas. Se você modificar o nome das esquadrias, modificar a largura, altura, espessura, descrição, qualquer informação que você modificar no estilo ou na quantidade de esquadrias inseridas, a tabela vai ser atualizada. Outro comando relacionado a esquadrias, que também gera um desenho em 2D, é os bonecos de esquadrias. Esse comando também vai trabalhar em cima dos estilos que foram inseridos, só que você tem que escolher o local onde você vai inserir esse desenho, porque você vai precisar fazer alguns ajustes. Eu vou selecionar essa vista de cobertura aqui, vou aumentar um pouco ela e vou chamar o comando aqui dentro. Vou desenhar os bonecos aqui nessa posição. Ele coloca todos eles um do lado do outro, com as informações obtidas de dentro dos estilos e o desenho também. Você pode ajustar a disposição desse desenho. E quando houver alguma modificação no seu projeto, você precisa chamar o comando de novo. Quando houver modificação no desenho, nas dimensões da esquadria, você chama novamente o mesmo comando e pede para atualizar. Ele vai atualizar esse desenho que existe aqui, sem mexer na posição que você escolheu, e atualiza as informações também. Então nós temos a tabela de esquadrias e os bonecos das esquadrias. São dois comandos relacionados a esquadrias. Além disso, você também pode criar especificações em cada esquadria que foi inserida. Através desse comando aqui, de especificar esquadria, você seleciona o bloco que deseja usar para fazer essa representação e seleciona as esquadrias que estão inseridas em planta baixa. Ele vai inserir o bloco de especificação em cada ponto. Se desejar, você pode mover para outra posição, pode rotacionar também, que ele mantém o vínculo que já foi criado do bloco com o objeto que está ali próximo. Aqui nesse caso ele coloca o código do estilo, o nome do estilo, a largura e a altura da esquadria, e nas janelas ele coloca também a altura do peitoril. Quando nós alteramos esse peitoril, ele atualiza a informação também. Aqui o peitoril é 1,45, por exemplo. Se selecionar a esquadria e modificar o peitoril para 1,35, que é a cota de base, né? Próxima vez que você der um regen, ele vai atualizar a informação. Deixa eu voltar para o que tinha antes, que era 1,45. Continuando com os comandos de detalhamento, eu vou usar o comando de especificar área, no qual você escolhe o bloco que deseja usar para fazer essa especificação de área, e pode informar pontos, um retângulo, ter poligonais ou vincular a polígonos. Eu vou usar o vincular a polígonos porque eu quero criar especificações de área usando esses polígonos existentes. Ele vai inserir em cada local um bloco, que é que você pode editar a fonte, os textos, os layers, e essas informações ficam vinculadas ao polígono de área que está logo abaixo. Se você não pretende modificar o polígono de área, ele pode ser apagado, que o bloco selecionado fica ali com a informação, com o tipo de letra e layers que você desejar. As especificações de símbolo de corte, você escolhe o símbolo que deseja usar e escolhe o corte que deseja informar. Eu vou escolher
por exemplo, aqui o corte A, vou colocar um número de folha qualquer aqui, ele insere o bloco, exatamente nos pontos onde o corte foi inserido lá no 3D. Se você quiser, pode mover esse bloco aqui. Temos uma outra linha que pode ser apagada, se desejar. Nós temos também especificações de pilares. Vou selecionar esses dois pilares aqui, por exemplo. Ele vai ordenar os pilares segundo um prefixo, sufixo e uma ordem que a gente define. Nós temos também comandos de desenho de textos, que você escolhe um estilo. Basicamente é o tamanho de uma letra. Temos também o comando que simplesmente mede uma distância e coloca um texto. Comando de cotas. Vou chamar o comando de cotas aqui para especificar um pouco melhor. Ele funciona da seguinte maneira: você informa a posição onde deseja passar a linha de cotas e o tamanho da linha de chamada. E depois pode livremente informar os pontos em qualquer lugar. E sempre que desejar, pode usar a opção soma para criar uma outra linha com a soma dos valores até aquele momento. Agora informo novos pontos. Quando quiser, novamente eu uso a soma, ele cria mais uma linha com a soma dos valores. E eu termino a linha de cota teclando Enter no final. Esses painéis dentro da aba A3D Desenho tem comandos adicionais aqui para especificação de escadas, por exemplo, para fazer numeração de degraus. Comando para indicar um vazio, inserir um título. Esse comando aqui atualiza símbolos, ele está presente nesse outro menu também. Esse outro menu de textos e cotas tem as caixas de diálogo onde você configura o tamanho de cada um dos estilos que o Active 3D vai usar, informando o tamanho no papel. Também tem o comando para configurar as cotas, dizendo os estilos que as cotas vão usar, para especificações, para textos, números de casas decimais, uma série de outras informações. Nós temos um comando aqui dentro do painel de documentos em 2D que cria uma vista de detalhe. Ele funciona da seguinte maneira: você especifica uma área que deseja detalhar. Vamos pegar, por exemplo, essa área aqui. Você informa com dois pontos a área que deseja detalhar e informa um ponto fora da vista que eu usei para selecionar. Vou informar um ponto aqui. Agora ele pede a escala da nova vista, eu vou colocar 1 para 25. E ele cria uma vista 2D que só envolve aquela área que foi selecionada. E já configura essa vista 2D com a escala 1 para 25. Certo? Esse rabinho aqui nada mais é do que a origem da vista que ficou fixa. Na realidade nós diminuímos o tamanho da vista e a origem ficou lá fora dela. Isso não tem importância porque isso não é impresso. Essa linha e a borda da vista 2D não aparecem na impressão. Agora você pode detalhar essa vista 2D usando os comandos de especificações, que eles serão todos criados baseados na escala 1 para 25. Mais uma informação importante agora com relação às esquadrias. Você pode chamar o comando de estilos de esquadrias. Aqui no A3D geral nós temos estilos. Eu posso selecionar, por exemplo, as janelas e pedir para purgar. E clico em todos. Ele vai remover todos esses estilos que não foram usados no meu projeto. Esses outros estilos que sobraram, eu posso modificar o nome deles. Esse nome era mais para uso de projeto, para facilitar a identificação. Agora, para fins de documentação, eu vou colocar J1. Peço para atualizar, seleciono a segunda, J2. Pronto, todas foram modificadas. E aponto fechar. Ao teclar o Regen aqui, ele já modificou os nomes dos códigos e já modificou também aqui dentro da planta baixa, nas especificações que foram colocadas ao lado das esquadrias. A maioria dos comandos de detalhamentos que foram utilizados aqui na planta baixa podem ser utilizados também nos cortes. Você pode tranquilamente, numa vista 2D de corte, pedir o comando de cotas, informa onde é que as cotas ficam posicionadas, o tamanho da linha de chamada, e agora pode informar os pontos aqui dentro, sem nenhum problema.
Ele vai colocando as cotas todas lá fora, pode fazer somatórios também. Existem os comandos de indicação de nível. Pedir aqui. E aí você pode digitar o valor que quer que apareça no símbolo ou usar a cota do pavimento. Ele usou aquele ponto ali. Agora eu vou colocar aqui. E vou usar o segundo. Já colocou os valores. Esse símbolo pode ser movido sem problema nenhum. E o valor fica associado ao pavimento. Todos esses comandos de detalhamento que nós vimos até agora nesta aula criam objetos normais de AutoCAD. Se você selecionar o objeto, você vai ver que é uma tabela. Isso aqui é um bloco. Isso aqui são cotas. Na realidade, estamos usando objetos normais de AutoCAD com uma customização que facilita a inserção desses objetos e a utilização das informações que existem nos objetos em 3D ou nos objetos em 2D. Portanto, você pode usar qualquer comando de desenho de objeto do AutoCAD e complementar o seu projeto desenhando por cima. Você pode fazer achuras, pode inserir os outros blocos que você quiser, desenhar com linhas, com arcos e complementar seu projeto. Se você precisar exportar esse projeto para outra pessoa utilizar e não tenha AutoCAD, que tenha um outro sistema que leia DWG, você pode usar esse botão para salvar explodido. Esse comando vai gravar numa determinada pasta um arquivo DWG correspondente a cada uma das vistas que você seleciona aqui. E vai gerar vários arquivos no disco que você pode enviar para outra pessoa que vai estar no formato normal do AutoCAD.